Foi uma sexta-feira comum quando entrei no carro para buscar meu filho na escola. O carro era dele durante a semana. Nos fins de semana dividíamos. Liguei o painel. A tela do sistema de navegação acendeu. E ali, na tela, estava o histórico de destinos recentes. Endereços, datas, horários. Fiquei olhando por um momento antes de começar a dirigir. Reconheci quase todos os endereços. Trabalho, mercado, escola das crianças, casa dos pais dele. Quase todos. Havia um endereço que aparecia 3 vezes nas últimas 2 semanas. Sempre em horários de tarde. Sempre em dias que Paulo tinha dito que estava no trabalho. Não era o endereço do trabalho dele. Fui buscar meu filho. Voltei para casa. Fiz o jantar. E naquela noite, depois que as crianças dormiram, fui descobrir a que endereço correspondia. Meu nome é Débora. Tenho 41 anos. Sou professora de matemática. E era casada com Paulo há 12 anos. Paulo era engenheiro de software. Trabalhava muito, horários irregulares, o tipo de profissão que naturalmente justifica ausências e variações de horário. Em 12 anos, eu tinha aprendido a não questionar cada variação, porque fazia sentido dentro da rotina da profissão dele. O que eu não sabia era que o carro que ele usava todo dia tinha um sistema de navegação que registrava automaticamente todos os destinos. Paulo não sabia que eu sabia disso. Eu tinha descoberto por acidente meses antes, tentando entender como programar uma rota, e tinha guardado essa informação sem usar. Naquela sexta-feira usei. Naquela noite, coloquei o endereço desconhecido no Google Maps. Era um condomínio residencial numa região da cidade que eu não frequentava. Nenhuma ligação óbvia com o trabalho de Paulo. Nenhuma ligação com qualquer coisa que ele tivesse me contado. Salvei o endereço. Fechei o celular. Nos dias seguintes, continuei verificando o histórico do carro nas vezes que o usava. O endereço apareceu mais 2 vezes na semana seguinte. Sempre no mesmo padrão. Tardes de semana, horários entre 14 e 17 horas, antes de Paulo voltar para casa no horário normal. Na segunda semana, numa tarde em que Paulo tinha dito que ia sair mais cedo do trabalho para resolver uma coisa, fiz algo que nunca tinha feito antes. Fui até o endereço. Não para confrontar. Para ver. Estacionei a uma quadra de distância. Fiquei no carro. 40 minutos depois, Paulo saiu do prédio. Não estava sozinho. Havia uma mulher do lado dele. Eles ficaram na calçada conversando por uns 2 minutos antes de se separar. O jeito deles dois juntos, a proximidade, o sorriso, a naturalidade, me disse em menos de 1 minuto o que eu precisava saber. Fui embora antes que Paulo me visse. Voltei para casa. Busquei as crianças na escola. Fiz o jantar. Paulo chegou no horário de sempre com a história da coisa que tinha resolvido. Ouvi. Respondi. Servi o jantar. Por dentro, estava organizando o que fazer a seguir. Nos 3 dias seguintes, conversei com minha advogada, organizei documentos e tomei as decisões que precisavam ser tomadas com a cabeça fria antes de abrir a conversa. No sábado de manhã, com as crianças na casa dos avós, sentei com Paulo na mesa da cozinha. Coloquei o celular na mesa com a tela mostrando o histórico de navegação do carro. Os endereços, as datas, os horários. Paulo olhou para a tela. O carro tem histórico de navegação automático. Você não sabia, mas eu descobri meses atrás. Ele ficou em silêncio. Esse endereço aparece 6 vezes nas últimas 3 semanas, sempre em horários que você estava supostamente no trabalho. Mais silêncio. Na terça-feira fui até lá. Fiquei no carro a uma quadra de distância. Você saiu do prédio com ela. Fiquei lá uns 40 minutos e fui embora antes que você me visse. Paulo fechou os olhos. Não havia saída. Não havia versão que funcionasse. Quando tentou falar, disse apenas: Não precisa me explicar o endereço. Já sei o que é o endereço. Me conta há quanto tempo. A resposta veio devagar. Quando veio, o número de meses era maior do que o histórico do carro mostrava. Disse apenas: Obrigada por ser honesto. Me levantei. Fui para o quarto. Paulo foi embora naquela semana.
A separação foi conduzida com foco nos filhos. Como sempre quando há crianças, essa foi a única prioridade real. O que fica dessa história é aquela sexta-feira comum no carro. A tela do sistema de navegação acendendo. Os endereços, as datas, os horários. Um sistema que Paulo usava todo dia sem saber que registrava tudo automaticamente. A tecnologia que deveria ser só uma ferramenta de navegação virou o mapa de uma vida paralela. Aprendi nessa história que vivemos num tempo em que os dispositivos que usamos sabem mais sobre nós do que imaginamos. Eles registram, guardam, organizam, mesmo quando não pedimos. Paulo não sabia que o carro tinha histórico de navegação. Eu sabia. E quando o momento chegou, o histórico disse tudo o que precisava ser dito. Sem drama. Sem confronto no impulso. Sem cena. Só endereços, datas e horários numa tela de navegação numa sexta-feira comum. Foi suficiente. Obrigada por ter ficado até aqui.